Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós falaremos a respeito da gliconeogênese. Essa aula foi preparada com muito carinho a todos vocês, então não saiam daí, pegue o caderno de anotações e vamos pra cima. Tamo junto! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de bioquímica e hoje o nosso tema é a gliconeogênese. É isso mesmo. Nessa aula nós trataremos a respeito dos mecanismos moleculares associados, as principais vias metabólicas e a regulação dessa via. Então, a gliconeogênese significa síntese de glicose a partir de precursores diferentes de carboidratos. Então, a essência da palavra significa nova formação de açúcar. É importante destacar que a gliconeogênese ela ocorre em todos os animais, vegetais, fungos e micro-organismos. Então, professor, quais são esses precursores diferentes de carboidratos que serão utilizados para a síntese de glicose? Eu posso lhes destacar o lactato, o piruvato, o glicerol e os aminoácidos. Então notem que essa via ela ocorre em maior grau no fígado, depois no córtex renal e também em células epiteliais que revestem internamente o intestino delgado. Aqui nessa imagem no canto direito, nós temos a integração das vias e como esses precursores, eles contribuem para a síntese de glicose. Então notem que nós passamos a integrar diferentes vias com um objetivo em comum. Bom, a importância da gliconeogênese, né? Ela é muito importante porque existem alguns tecidos que necessitam de forma exclusiva de glicose. Então, essa glicose ela é o combustível exclusivo para uma grande quantidade de tecidos. Dentre eles, os eritrócitos, o cérebro, que tem um grande consumo de glicose, a medula renal e os espermatozoides. Então, são tecidos que necessitam dessa glicose exclusivamente. Então, em uma condição onde nós temos um jejum prolongado, ou ainda em uma condição onde ocorra um consumo inadequado de carboidratos e aquele organismo ele já está há algum tempo sem ingerir carboidratos, seja por uma restrição na dieta, isso faz com que o organismo mobilize condições para que essa glicose seja produzida e de modo que as atividades vitais sejam mantidas. Então, para isso, o nosso organismo ele possui reservas, uma reserva biológica de glicose. Essa reserva é conhecida como glicogênio, onde a glicose ela é armazenada na forma de polímero. Então, são várias glicoses ligadas umas às outras e nós temos um armazenamento dessa glicose no fígado e no músculo na forma de glicogênio. Mas é importante destacar que nem sempre esse glicogênio ele é suficiente para a manutenção das atividades celulares. Então, nesse momento, há necessidade de demandar outras condições, são condições de contorno, com o objetivo de sintetizar glicose. Existem alguns hormônios regulatórios que contribuem para esse processo, dentre eles o glucagon, o hormônio do crescimento, a epinefrina e o cortisol. Beleza, pessoal? Então, observem o seguinte. Aqui nós temos a representação da via da glicólise do lado esquerdo, na cor vermelha, e aqui nós temos a via da gliconeogênese. Assim, num primeiro momento, analisando essas vias, a gente pode até pensar que, poxa, professor, a gliconeogênese ela é o inverso da glicólise, né? A gente está vendo aqui o sentido oposto dessa via. Não, é muito importante que tenhamos clareza que existem condições de contorno, existem alguns desvios que faz com que essa via não seja simplesmente ou meramente o inverso da glicólise, tá bem, pessoal? Então é importante destacar isso. Notem o seguinte, nessas vias, elas são vias que, de certo modo, têm algumas etapas que são semelhantes, mas observem que existem reações que são reações reversíveis, onde nós temos as setas indicando para um sentido e a reversão desse sentido. E em outros momentos existem reações que são irreversíveis, onde as setas apontam unicamente para um sentido único, né, sem a reversão da via. E é importante destacar que
Quando nós falamos de termodinâmica, nós vimos que a variação da energia livre de Gibbs, quando ela possui um ΔG igual a zero, ela indica a um equilíbrio. Esse equilíbrio é exatamente essa possibilidade de reversão entre as vias. Então, se nós temos setas que indicam um duplo sentido, que indicam a reversão, nós estamos falando que essas reações são reações que estão praticamente em uma condição de equilíbrio do sistema. Em contrapartida, quando nós temos reações que são irreversíveis, que elas acontecem unicamente em um único sentido, sem a reversão, nós estamos falando de reações que são extremamente espontâneas. Reações espontâneas apresentam ΔG negativo. Exatamente, são reações que apresentam ΔG negativo. Eu quero aqui destacar a vocês que, como eu disse, existem momentos dessas reações, etapas, que são muito similares entre a glicólise e a gliconeogênese, mas também existem condições de contorno. E aqui, no desvio número 1, nós temos a conversão do piruvato a oxaloacetato, e depois esse oxaloacetato ele é convertido a fosfenolpiruvato. Aqui nós temos a primeira condição de contorno, e há necessidade de um investimento de energia. Então, tanto o ATP quanto o GTP são gastos para que esse contorno seja realizado. Na sequência das reações, nós temos substratos e enzimas já conhecidas que darão origem a uma sequência de reações e nós chegaremos até o gliceraldeído 3-fosfato. Esse gliceraldeído ele é clivado, então tem-se a conversão a dihidroxicetona e a gliceraldeído 3-fosfato também. Agora nós temos dois substratos. Essas reações seguem e nós chegamos a uma nova condição de contorno. Pessoal, fiquem tranquilos que nós analisaremos cada uma dessas condições de forma minuciosa. Então aqui, nesse segundo desvio, nós temos a conversão da frutose 1,6-bifosfato a frutose 6-fosfato. E no terceiro desvio, a glicose 6-fosfato, ela é convertida a glicose. Então, só para ficar claro que nessa apresentação, que a gliconeogênese ela não é simplesmente o inverso da glicólise. Existem condições muito particulares dessa via, tá bom? Então, aqui de forma mais ampliada, a gente consegue identificar que essas condições de contorno são muito importantes. Agora, notem o seguinte, que quando nós estamos falando de uma reação exoérgica, uma reação espontânea, onde o ΔG é negativo, nós estamos falando de uma reação catabólica. Então isso acontece de forma espontânea e está associado à liberação de energia. Agora, quando nós tratamos de uma reação endoérgica, onde o ΔG é positivo, lembra que nós comentamos na última aula que há necessidade de um investimento de energia? E notem o seguinte, que na gliconeogênese nós dizemos assim, ela é uma via que sai caro para a célula, é uma via que custa caro. Por que custa caro? Porque há necessidade de um investimento de ATP, tanto de ATP quanto de GTP. Então, há necessidade de investir energia para que ocorra a síntese de glicose. Entenderam, pessoal? Então, anotem tudo e a gente vai discutindo isso e sanando as dúvidas no decorrer das aulas, tá bom? Então, vejam o seguinte, agora que explorando mais essas reações, nós temos aqui a primeira reação, a conversão do piruvato a oxaloacetato. Notem que eu coloquei aqui um 2x. Esse 2x é para indicar assim, olha pessoal, está ocorrendo isso aqui duas vezes. Então, todos os subprodutos que são gerados aqui, eles estão sendo gerados em dobro, tá bom? Então, aqui o piruvato, ele é convertido a oxaloacetato pela ação da piruvato carboxilase. Essa enzima ela é responsável por essa conversão. Notem que há um investimento de energia, como eu comentei com vocês. Então tem aqui 2 ATPs sendo investidos. Esses 2 ATPs, eles são... a gente tem a contribuição de dois fosfatos, né? Então observem o seguinte, que o ATP ele vai a ADP e tem a liberação de PI, que é o fosfato inorgânico. Então tem a liberação de 2 fosfatos inorgânicos. Nesse primeiro momento, nós temos aqui uma molécula de piruvato, e o piruvato ele possui 3 carbonos. Então aqui carbono
um carbono, dois carbonos, o terceiro carbono está aqui. Há a necessidade da entrada do CO2. A entrada do CO2, ela só é possível porque há um investimento de energia e tem a contribuição do ATP. Como o ATP é fornecido, esse CO2 consegue entrar na reação e agora nós temos uma molécula com 4 carbonos, que é o oxaloacetato. Então, o oxaloacetato apresenta 4 carbonos e a partir da entrada da água também, a gente tem a formação dessa molécula. Na sequência, esse oxaloacetato que foi formado, ele é convertido a fosfoenolpiruvato. Professor, qual é a enzima responsável por essa catálise? A enzima responsável é a fosfoenolpiruvato carboxicinase, é a PEPCK. A PEPCK é a enzima responsável por essa conversão. E notem que há um investimento de energia mais uma vez. Aqui nós temos um investimento de 2 GTPs. É isso mesmo, um investimento de 2 GTPs. Nesse primeiro momento, aqui dessa reação, investe-se GTP, mas agora observem que há a saída do CO2. Essa saída do CO2 faz com que nós tenhamos a formação do fosfoenolpiruvato. E esse fosfoenolpiruvato, agora, ele apresenta 3 carbonos, porque saiu um carbono aqui como CO2. Então, um carbono, 2, 3 carbonos. Essa molécula de fosfoenolpiruvato sofrerá a ação da enzima enolase. A enzima enolase, ela faz a conversão do fosfoenolpiruvato a 2-fosfoglicerato. E esse 2-fosfoglicerato, pela ação de uma enzima chamada fosfoglicerato mutase, leva à formação do 3-fosfoglicerato. Mas professor, o que aconteceu aqui? Nós saímos de 2-fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato? É isso mesmo. Observem que a posição do grupo fosfato mudou. O grupo fosfato estava aqui no carbono 2 e agora ele foi para o carbono 3, exatamente porque a fosfoglicerato mutase ela mudou a posição desse grupo fosfato. Beleza? Agora, dando sequência às reações, esse 2-fosfoglicerato ele é convertido a 1,3-bifosfoglicerato. 1,3-bifosfoglicerato pela ação da fosfoglicerato cinase. E notem que, mais uma vez, tem-se o investimento de 2 ATPs. Viu, pessoal? Como é uma via que custa caro para a célula, tivemos um investimento de 2 ATPs no início, depois de 2 GTPs e agora de mais 2 ATPs para que ocorra essa conversão. E, a partir desse investimento, tem-se a formação do 1,3-bifosfoglicerato, que na sequência é convertido a gliceraldeído 3-fosfato. Gliceraldeído 3-fosfato, e a enzima responsável é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Agora, se vocês se atentarem, observem que os produtos dessas reações, eles são conhecidos e nós já os estudamos na glicólise. Observem só que a partir desse ponto há uma clivagem e nós temos a conversão do gliceraldeído 3-fosfato tanto a dihidroxicetona fosfato e também a gliceraldeído 3-fosfato, assim como aconteceu lá na glicólise. Lembra, nós tínhamos um substrato, foi clivado, agora temos mais 2. E a partir desse ponto, a enzima aldolase ela entra em ação, porque ela converte tanto a dihidroxicetona fosfato quanto ao gliceraldeído 3-fosfato a frutose 1,6-bifosfato. Essa frutose 1,6-bifosfato, observem que ela apresenta um fosfato tanto no carbono 6 quanto no carbono 1. Por isso, frutose 1,6-bifosfato. A partir desse ponto, nós temos mais uma reação que é uma reação irreversível. Essas reações que estão destacadas em vermelho, tanto a piruvato carboxilase, quanto a fosfenolpiruvato carboxicinase e a frutose 1,6-bifosfatase 1, são reações irreversíveis. Por isso eu fiz questão de colocá-las em vermelho e dizer o seguinte, que nesse ponto aqui, a frutose 1,6-bifosfato, ela é convertida a frutose 6-fosfato. Se nós tínhamos 2 fosfatos, tanto no carbono 1 quanto no carbono 6,
e agora nós temos apenas a frutose 6-fosfato, observem que um desses fosfatos ele saiu na forma de fosfato inorgânico. Está aqui, ó, o PI sendo liberado. Esse fosfato inorgânico foi liberado. Agora nós temos a frutose 6-fosfato. A partir da ação da enzima fosfoglicose isomerase, ou fosfoglicoisomerase, essa frutose 6-fosfato é convertida a glicose 6-fosfato. Exatamente porque a glicose é um isômero da frutose. Elas apresentam o mesmo número de carbono, o mesmo número de hidrogênio e o mesmo número de oxigênio. E observem que o fosfato continua no carbono 6. Então, nós temos a glicose 6-fosfato. A partir da ação da enzima glicose 6-fosfatase, nós teremos a liberação desse fosfato na forma de fosfato inorgânico. Então, esse fosfato que estava no carbono 6, ele é liberado e nós temos a obtenção da glicose. Então, essa glicose é sintetizada a partir dessas reações, tendo como precursor, nesse primeiro momento aqui, o piruvato. Então, nós vamos de piruvato até a formação de glicose através dessas etapas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até então? Não deixem de anotar e, através dos nossos canais, tirarem e sanarem todas as dúvidas, tá bem? Então, observem o seguinte, que existem vias de fosforilação que vão do piruvato ao fosfenolpiruvato. E aqui, nós podemos destacar tanto o piruvato como esse precursor, quanto o lactato sendo o precursor para a síntese de glicose. Nós analisaremos cada uma dessas contribuições. Então, observem que nesse primeiro momento, na primeira reação que nós vimos anteriormente, inclusive é uma reação irreversível, o piruvato mais, aqui nós temos um bicarbonato, ele precisa de um ATP sendo investido para que haja a formação do oxalacetato. Como eu disse a vocês, nós tínhamos uma molécula com 3 carbonos, que é a molécula de piruvato, mais um bicarbonato, onde nós vamos obter um CO2. E esse CO2, ele entra na reação, e essa reação se processa de tal forma que ocorra a formação do oxalacetato. A formação do oxalacetato, que agora possui 4 carbonos. Então, a piruvato carboxilase é uma enzima da mitocôndria que requer a biotina como coenzima. E essa coenzima, ela faz com que a enzima piruvato carboxilase ela atue na sua melhor performance. Então, ela contribui para que a atividade da enzima seja extremamente eficiente. Tá bom, pessoal? Então, observem aqui esse conjunto de reações e nós temos, então, a conversão do piruvato. Esse piruvato, ele acessa a mitocôndria e, a partir de, então, pela ação da piruvato carboxilase com a entrada de um CO2, professor, esse CO2 vem da onde? Vem daqui, ó, do bicarbonato. É a contribuição do bicarbonato. Esse CO2 entra na reação, nós temos a formação do oxalacetato. Pessoal, é importante destacar o seguinte, esse oxalacetato, ele não consegue sair da mitocôndria, ele não consegue ser exportado da mitocôndria. E o que vai acontecer então? Há necessidade da ação da enzima malato-desidrogenase. A malato-desidrogenase é muito importante nessa etapa, porque ela permitirá que alguns 2 hidrogênios que estão presentes aqui no oxalacetato, elas permitirão que esses hidrogênios sejam transferidos para o NAD, que está, num primeiro momento, reduzido. E esse NAD reduzido, ele vai a NAD oxidado. Ele sai do NAD reduzido e vai a NAD oxidado. E esses hidrogênios aqui do NAD, NADH e mais H+, esses hidrogênios eles são transferidos à molécula de malato. Tá bem? Então nós temos o oxalacetato, mais a contribuição dos transportadores de elétrons, nesse caso aqui o NADH mais H+, esses 2 hidrogênios do NADH mitocondrial,
eles serão transferidos pela ação da enzima malato desidrogenase mitocondrial, serão transferidos ao malato ou ao aspartato. Aqui nós estamos falando do circuito malato-aspartato. Por quê, pessoal? Porque o oxalacetato ele não consegue sair da mitocôndria. Então, esses elétrons que o NADH doou, esses hidrogênios que foram transferidos, eles são transferidos ao malato ou ao aspartato, e essas moléculas sim conseguem sair da mitocôndria. Uma vez que o malato foi exportado da mitocôndria para o citosol, esse malato agora ele tem as condições necessárias para fazer com que esses dois hidrogênios que ele recebeu do NADH sejam transferidos ao NAD que está oxidado. Esse NAD estava oxidado, agora ele recebe novamente esses dois hidrogênios e ele é convertido a NADH mais H+. E observem que a partir desse momento nós conseguimos regenerar ou formar uma nova molécula de oxalacetato pela ação da enzima malato desidrogenase citosólica. Entenderam? A enzima malato desidrogenase citosólica, ela permite que esses dois hidrogênios que estavam no malato sejam transferidos ao NAD que estava oxidado e agora se reduziu, formando o NADH mais H+. Em contrapartida, nós temos a formação do oxalacetato, que através desse circuito consegue sair da mitocôndria. Mas só foi possível a saída da mitocôndria porque houve a formação do malato anteriormente. Esse oxalacetato formado, ele sofre a ação da enzima PEPCK citosólica, que é a fosfenolpiruvato carboxicinase. E o oxalacetato, com a saída de um CO2, ele permite agora a formação do fosfenolpiruvato. A partir desse ponto, nós já sabemos que a via segue até a síntese de glicose. Então aqui é só para destacar, pessoal, esse circuito aqui, essa sequência de reações aqui apresentadas, é apenas para destacar que esse oxalacetato, ele precisa sofrer a ação da malato desidrogenase, porque ele não consegue ser exportado da mitocôndria. Então, através desse circuito malato-aspartato, nós conseguimos formar o oxalacetato citosólico e depois convertê-lo a fosfenolpiruvato. Tá ok? Nós temos aqui também a sequência de reações que mostram, né, as contribuições tanto do GTP para a formação do fosfenolpiruvato, como eu disse, com a liberação de CO2 e GDP. A terceira reação e a quarta reação, elas exemplificam como esses mecanismos ocorrem, né? Como o NAD que está oxidado, ele recebe hidrogênios, ou o NAD que está reduzido, ele acaba doando esses hidrogênios. Aqui a terceira e a quarta reação, elas acabam complementando e exemplificando como os mecanismos acontecem, tá ok? Agora, observem que a equação global que resume essa sequência de reações aqui, ela apresenta um ΔG, que é um ΔG positivo. Se o ΔG é positivo, me respondam. Se o ΔG é positivo, eu estou falando de uma reação exergônica ou endergônica? Vai lá, me fala aí. 5 segundos. Pois é, pessoal. Se tem um ΔG positivo, nós estamos falando de uma reação endergônica. Ou seja, há necessidade do investimento de energia para que as reações ocorram. E observem que ocorre a contribuição tanto do GTP quanto do ATP para que essas reações sejam processadas. Tá ok? Então, dando sequência agora, nós analisaremos a contribuição do lactato. Esse lactato, ele sofre a ação da enzima lactato desidrogenase. Agora, professor, como que esse lactato ele é gerado, ele é obtido? Ele é obtido principalmente a partir de condições onde ocorre um exercício físico vigoroso. Então, pela ação da musculatura, a síntese ocorre nos músculos
em condições de hipóxia ou em condições anaeróbicas. Nós temos uma condição onde o indivíduo ele promove ou pratica exercícios exaustivos, e a partir dessa condição nós temos a produção do lactato, sim. Esse lactato ele sofre a atividade da enzima lactato desidrogenase e ele é então convertido a piruvato. Observem que esse NAD que está oxidado, ele passa do estado oxidado para o estado reduzido, e nós temos então a formação de transportadores de hidrogênios e elétrons reduzidos. Notem que a partir da segunda reação, esse piruvato ele tem a contribuição do bicarbonato, então nós temos a entrada de mais um CO2, e com o investimento de energia, o piruvato ele segue a oxalacetato pela ação da piruvato carboxilase, e nós temos a formação de oxalacetato, ADP e fosfato inorgânico que é liberado. Notem, pessoal, que essas reações, nós acabamos de falar delas, são reações em que esse piruvato ele é convertido a oxalacetato, e esse oxalacetato, no interior da mitocôndria, ele sofre a ação da fosfenolpiruvato carboxicinase mitocondrial, a PEPCK mitocondrial. Então, dentro da mitocôndria, ele é convertido a fosfenolpiruvato. E só então esse fosfenolpiruvato é exportado para o citosol e ele segue para a gliconeogênese. Lá, quando nós tínhamos o piruvato como um precursor, observem que houve a necessidade do circuito malato-aspartato para que o oxalacetato saísse da mitocôndria e chegasse a fosfenolpiruvato. Aqui não. Aqui nós temos o lactato como precursor, ele sofre a ação da enzima lactato desidrogenase, nós temos a formação de piruvato, mas só então, dentro da mitocôndria mesmo, esse piruvato, pela ação da piruvato carboxilase, ele é convertido a oxalacetato. E esse oxalacetato, ele é convertido a fosfenolpiruvato pela ação da PEPCK, a fosfenolpiruvato carboxicinase mitocondrial, e tem-se a formação do fosfenolpiruvato no interior da mitocôndria, e só depois ele é exportado. Então essas reações aqui, elas mostram como isso acontece, como ocorre o fornecimento de ATP, como o GTP contribui para que essa reação ocorra. Então lembrem-se, essas também são reações caras, reações que precisam do investimento de energia, tá ok? Agora anotem o seguinte, quando nós temos uma condição onde tem-se a ingestão excessiva de etanol, essa ingestão excessiva de álcool leva a um aumento na concentração de NADH. Esse aumento na concentração dessa coenzima, que é um transportador de elétron, faz com que haja um prejuízo tanto ao ciclo de Krebs, quanto à cadeia transportadora de elétrons e também à fosforilação oxidativa, quando nós pensamos lá na síntese de ATP a partir do complexo 5 ou complexo ATP sintase. Notem que esse etanol, quando ele é ingerido, ele precisa ser convertido, ele precisa ser detoxificado, né? O organismo ele entra em uma condição onde ele precisa detoxificar ou precisa converter essa molécula de álcool, essa molécula de etanol, a outros produtos. No primeiro momento, esse etanol ele sofre a ação da álcool desidrogenase. A partir do momento que ele sofre a ação da álcool desidrogenase, esse NAD que estava oxidado, ele vai para o estado reduzido. Temos então a formação do NADH. Então, de cara, já nesse primeiro momento, a gente já evidencia que ocorre um aumento na concentração do NAD, ok? Esse aumento na concentração do NADH. Esse etanol ele é então convertido a acetaldeído, e esse acetaldeído ele é tóxico para o organismo. Por isso que eu falei que há necessidade de um processo de detoxificação. Essa detoxificação é uma sequência de reações para mitigar, para reduzir os efeitos do álcool na célula ou no organismo.
Então notem que o acetaldeído ele sofrerá a ação da enzima aldeído desidrogenase. A aldeído desidrogenase, ela contribui para a conversão do acetaldeído a acetato. Então, acetaldeído sai de acetaldeído e vai a acetato. E notem mais uma vez que a coenzima NAD, que está no seu estado oxidado, ela vai para o estado reduzido. Mais uma contribuição para o aumento da concentração de NADH. Essa elevação na concentração de NADH, como eu lhes disse, promove prejuízos às vias metabólicas que vêm após esse processo. Como eu disse, o ciclo de Krebs, cadeia transportadora e o processo de fosforilação oxidativa. A ingestão de álcool ela faz com que ocorra a inibição da gliconeogênese. Então, há um prejuízo na síntese de glicose. Isso faz com que o organismo ele entre em um estado de hipoglicemia. É muito comum, pessoal, pessoas que fazem a ingestão de grandes concentrações de álcool, aquelas pessoas que se reúnem aos finais de semana para ingerir engradados e engradados de bebida alcoólica, entrarem em uma condição de hipoglicemia. Então, quase sempre associam essa ingestão de etanol a alimentos que são alimentos pobres, pobres em proteínas e ricos em carboidratos, que faz com que leve a um prejuízo ao organismo, exatamente porque são hábitos pouco saudáveis, tá ok? Então notem que a partir da formação do acetato, esse acetato ele pode ser transportado para o sangue. Então, a partir do fígado, onde ocorre esse processo de detoxificação do etanol, esse etanol é convertido a acetaldeído na mitocôndria. Esse acetaldeído, pela ação da aldeído desidrogenase, leva à formação do acetato. Esse acetato ele é exportado da mitocôndria para o sangue, para a corrente sanguínea. E ele pode seguir para o músculo, onde no músculo, a partir da ação da enzima acetil-CoA sintase, esse acetato ele é convertido a acetil-CoA, acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A pode seguir para o ciclo de Krebs, para o ciclo dos ácidos tricarboxílicos e também pode seguir para a síntese de lipídios, tá ok? Essa elevação na concentração de acetil-CoA, exatamente porque aumentou-se a ingestão de etanol, isso pode levar à síntese de moléculas de ácidos graxos e também à síntese de colesterol. É muito comum, e nós sabemos disso, que pessoas que fazem um consumo elevado de etanol, elas possuem um colesterol alterado, ou também possuem grandes concentrações ou grandes quantidades de tecido adiposo, o que faz com que aumente a circunferência abdominal, e isso pode levar a um quadro futuro para um processo de resistência à insulina e inclusive a geração de síndromes metabólicas como o diabetes mellitus. Então, você vê como que pode desencadear um prejuízo severo ao organismo. Tá ok, pessoal? Então, notem o seguinte, que esse consumo excessivo de etanol, ele diminui o NAD na sua forma oxidada no meio intracelular e ele aumenta a concentração do NADH nesse meio. E esse aumento na concentração de NADH nós vimos que é prejudicial. Aqui eu quero destacar a atividade dos citocromos, principalmente os citocromos da família citocromo P450. Esses citocromos eles são extremamente importantes para os processos de detoxificação. Professor, mas o que seria isso? Imagina só que nós entramos em contato com um agente que é um agente exógeno, um agente externo. E esse agente ele não é reconhecido pelo organismo. Isso pode ser um xenobiótico, pode ser uma droga. No caso aqui nós estamos falando do etanol, mas pode ser um processo de envenenamento,
por conta de um agente que é tóxico. E observem que esses citocromos, eles representam uma família que exercem a função de mitigar os efeitos desse agente toxicante. Então, são citocromos que realizam o processo de detoxificação. Agora, notem o seguinte, quando nós estamos falando do etanol e a ação dos citocromos da família 2 e 1, esses citocromos, eles estão associados ao processo de dependência ao álcool. Então, essa ingestão recorrente de etanol em grandes concentrações pode fazer com que o indivíduo ele sinta uma compulsão por essa condição, por esse estado. E esses citocromos eles estão associados ao alcoolismo, a essa dependência pela ingestão de álcool, tá ok? E para a conversão do etanol a acetaldeído pela ação dos citocromos, nesse processo de detoxificação, nós temos o consumo de NADPH e a formação de NADP mais 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Tá ok, pessoal? Então eu queria destacar isso porque eu considero que são informações relevantes para que vocês saibam. Tá ok? Outro detalhe muito importante é o seguinte: como eu disse a vocês, ocorre uma inibição da gliconeogênese. Então a síntese de glicose a partir de precursores diferentes de carboidratos, ela fica prejudicada. Se ela fica prejudicada, o organismo ele vai demandar condições aí para que essa síntese de glicose ocorra. Inclusive ele entra em um estado chamado de proteólise, que é a degradação de proteínas para a obtenção de aminoácidos. Agora notem o seguinte, lembram que eu falei que os aminoácidos também são precursores para a síntese de glicose? Mas notem essa seguinte condição. Acaba ocorrendo um desvio na via para a síntese de glicose. Então esses aminoácidos aqui, que foram obtidos a partir da degradação de proteína, eles são convertidos a piruvato. E esses aminoácidos eles podem ser aminoácidos cetogênicos ou aminoácidos glicogênicos. Aqui nós estamos falando de aminoácidos glicogênicos, pois eles darão origem ao piruvato. E esses aminoácidos, eles são convertidos a piruvato, mas esse piruvato ele não segue para a síntese de glicose através da gliconeogênese. Exatamente porque a via está inibida, porque o organismo ingeriu muito etanol. E a ingestão de etanol faz com que ocorra uma grande elevação, ocorra a elevação do NADH. Como tem muito NADH na célula e pouco NAD no meio intracelular, isso faz com que ocorra esse desvio. E a enzima lactato desidrogenase, ela é responsável pela conversão do piruvato a lactato. É a via inversa. E essa inversão faz com que esse NADH seja consumido. E o NAD oxidado que estava em pequenas concentrações, ele é regenerado. Então, o NAD é regenerado a partir do NADH, que nesse momento está em alta concentração, e nós temos a formação do lactato mais NAD na sua forma oxidada. Tá ok? Então é muito importante isso. Como a elevação na concentração de NADH é prejudicial para o organismo, principalmente para o ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa, então esse mecanismo da lactato desidrogenase é uma forma de fazer com que essa coenzima saia do seu estado reduzido agora para o estado oxidado. E o lactato é formado nesse processo. Beleza, pessoal? Traumas, dúvidas, neuras a respeito desse processo, podem anotar que a gente vai conversar disso na próxima aula, tá bem? Então notem o seguinte, como eu disse a vocês, existem precursores para a gliconeogênese. Nós falamos do lactato. O lactato, aproximadamente cerca de 120 gramas, são produzidos em um organismo normal. Desses 120, aproximadamente 40 gramas são produzidos em condições anaeróbicas. Por quê? Eritrócitos, tanto nos eritrócitos quanto na medula renal. Lembrando que os eritrócitos eles não possuem mitocôndria, não tem mitocôndria. Por isso, nós estamos falando de condições anaeróbicas.
ocorre grande produção de lactato no músculo. Como eu disse a vocês, em condição de exercício físico vigoroso, tem-se a produção de lactato no músculo, em grandes concentrações. Esse lactato plasmático é aproximadamente cerca de 1 milimolar. E a metabolização desse lactato ocorre, em primeiro lugar, no fígado, depois no coração e em terceiro no músculo. Se a gente traçar aí uma classificação de prioridade. Então, a metabolização lá pelo ciclo de Cori, primeiramente no fígado, o coração também consegue realizar a oxidação do lactato e o músculo também realiza a oxidação desse lactato. Outra molécula que é precursora para a síntese de glicose é o glicerol. Esse glicerol ele é liberado no sangue a partir da hidrólise, a partir da quebra de triacilgliceróis, a partir de moléculas de ácidos graxos. Esses ácidos graxos são clivados e tem-se a liberação do glicerol. Em jejum, cerca de 19 gramas de glicerol são liberados e convertidos em glicose. Por quê, professor? Porque no jejum ocorre a ativação da beta-oxidação. É uma via onde ocorre a oxidação de ácidos graxos e faz com que libere principalmente o glicerol na corrente sanguínea, e esse glicerol vai ser utilizado para a síntese de glicose. Em condições de estresse e de exercício físico, aumenta a concentração de glicerol também. Isso faz com que ele seja utilizado para a síntese de glicose. Outro precursor para a síntese de glicose, um precursor para a gliconeogênese, são os aminoácidos. Como eu disse a vocês, eles podem ser classificados como aminoácidos glicogênicos, e aqui são todos os aminoácidos que estão destacados em rosa, bem como podem ser classificados como aminoácidos cetogênicos. E esses aminoácidos estão destacados na coloração azul. Notem que os aminoácidos cetogênicos, eles darão origem ao acetil-CoA ou o acetoacetil-CoA. Então, são aminoácidos que estão associados a subprodutos ou a substratos que têm relação com a síntese ou com a degradação de ácidos graxos. Em contrapartida, os aminoácidos glicogênicos, eles dão origem principalmente ao piruvato. Ou subprodutos ou substratos que estejam relacionados à via glicolítica ou ao metabolismo da glicose. Tá bom, pessoal? Então, dentre esses aminoácidos aqui, eu quero destacar a vocês a contribuição da alanina, porque a alanina ela é muito importante nesse processo, porque é o principal aminoácido responsável por dar origem à formação de piruvato. E a partir de então, esse piruvato segue pela gliconeogênese para a síntese de glicose, tá bem? Então a gente vai entender como isso acontece. Então, em uma condição onde a partir do músculo esquelético nós temos, ou imagine que esse organismo ele está em uma condição de jejum prolongado. Esse jejum ele vai ativar hormônios como o glucagon. E esse glucagon ele vai induzir diferentes mecanismos, permitindo que a célula crie condições de sintetizar glicose a partir de diferentes precursores que não são açúcares, precursores diferentes de carboidratos. Então notem que a ativação de uma via chamada de proteólise, ou uma condição metabólica chamada de proteólise, que é a lise, é a quebra de proteínas. Então essas proteínas que estão armazenadas principalmente no músculo, elas são quebradas e nós temos então a liberação de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles serão utilizados para a síntese de precursores, principalmente precursores que estão associados à síntese de glicose, como por exemplo o piruvato. Aqui eu falei para vocês da contribuição da alanina. Então, a alanina ela contribui para a síntese de piruvato e esse piruvato seguirá pelas diferentes vias, permitindo a síntese de glicose. É importante destacar que nesse processo
onde a alanina é convertida a piruvato, ocorre a liberação de amônia. E essa amônia ela será aproveitada pelo ciclo da ureia. Mas o ciclo da ureia é um tema para uma outra aula e a gente pode explorar isso futuramente. Aqui, nesse primeiro momento, é só importante destacar que, a partir da proteólise, que é a quebra de proteínas, a gente tem a formação de aminoácidos, e esses aminoácidos, principalmente pela ação da alanina e da glutamina, eles serão responsáveis pela formação do piruvato, e nesse caso a alanina pela formação do piruvato, e no caso da glutamina, a formação do glutamato, e depois esse glutamato vai a alfa-cetoglutarato. Então, ambos os precursores contribuem para a síntese de subprodutos que estão associados à síntese de glicose. Essa é a principal informação, pessoal. Então, notem que eu comentei com vocês a respeito do ciclo de Cori, ou ciclo de Cori. Esse lactato que é formado nos músculos a partir de exercícios físicos vigorosos, eles em uma condição de ausência de oxigênio, então é uma glicólise anaeróbia. Essa glicólise anaeróbia, exatamente porque tem essa exaustão na atividade física exercida, pela musculatura, ocorrerá a formação do lactato. Esse lactato, ele vai para o fígado, então ele sai do músculo, vai para o fígado, e no fígado ele é convertido a glicose. Então no fígado ele é convertido a glicose, e essa glicose ela pode ser disponibilizada na corrente sanguínea, bem como pode ser reconvertida a glicogênio, ela pode ser estocada na forma de glicogênio, na forma de polímero de glicose. Uma vez que ela é estocada na forma de glicogênio, seja no músculo ou também ela pode ser estocada no fígado, quando o organismo demandar uma necessidade por essa glicose, esse glicogênio ele é então degradado através de um processo onde ocorre a liberação de monômeros de glicose, e essas glicoses serão reutilizadas na célula e pelo organismo. Então, o ciclo de Cori, ele trata dessa conversão do lactato no músculo a lactato que vai para o fígado, depois é convertido a glicose e depois estocado na forma de glicogênio. Então é um circuito, é um ciclo onde esses precursores eles são utilizados conforme a demanda do organismo. Tá ok, pessoal? Dúvidas sobre o ciclo de Cori? Aqui a gente consegue evidenciar como que isso acontece. Inclusive, em alguns momentos nós temos a formação de ATP, a liberação de ATP, porque aqui nós estamos falando de uma reação que ocorre de forma espontânea. E nós estamos falando da glicólise, Então a glicose indo até a formação de piruvato. E aqui a formação de 2 ATPs. Posteriormente, esse piruvato ele é convertido a lactato. Esse lactato é exportado para o fígado. E no fígado, esse lactato agora é utilizado para a síntese de glicose pela gliconeogênese. Então, ele sai de lactato, forma piruvato, e esse piruvato é convertido a glicose na gliconeogênese, e a gliconeogênese, como nós vimos, é uma via cara, que sai caro para a célula, porque ela demanda investimento de ATPs. Então, tem investimento de 4 ATPs e 2 GTPs. Então, é um investimento alto por parte da célula. Tá ok, pessoal? Então, dando continuidade, e aí a gente fala agora do glicerol. O glicerol, que é um dos precursores da gliconeogênese. É isso mesmo. Esse glicerol é obtido como, professor? A partir da clivagem de triacilgliceróis. Esses triacilgliceróis, que são ácidos graxos, também conhecidos como triéster do glicerol, ou triglicerídeos, ou triglicérides. Esses triacilgliceróis, eles são clivados pela ação da lipase. E essa lipase, ela faz com que haja liberação de ácidos graxos, e esses ácidos graxos, eles podem seguir para o processo de beta-oxidação, onde nós teremos a formação de acetilcoenzima A,
Mas a lipase também, quando ocorre essa clivagem, além de liberar ácidos graxos, ela permite a formação do glicerol. Afinal, aqui nós estamos falando de um triacilglicerol. Esse glicerol ele é liberado e é utilizado para a gliconeogênese. Então, ele sofre a ação da glicerolcinase. A enzima glicerolcinase, ela precisa, nesse primeiro momento, de uma contribuição do ATP. Ela precisa de um investimento de energia. Por quê? Esse ATP permitirá a adição de um fosfato. E esse fosfato que vem do ATP, ele será incorporado no carbono 3. Ele será inserido no carbono 3 do glicerol. Então agora nós temos a formação do glicerol 3-fosfato. Esse glicerol 3-fosfato, ele sofrerá a ação da enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase. O glicerol 3-fosfato sofrerá a ação da enzima glicerol 3-fosfato desidrogenase. E essa enzima é responsável pela formação da dihidroxiacetona fosfato. Professor, mas a dihidroxiacetona fosfato não é aquele subproduto que é utilizado também na glicólise, né? Nós já ouvimos falar da dihidroxiacetona fosfato. Exatamente. Essa dihidroxiacetona fosfato, ela pode ser utilizada tanto para a síntese de glicose pela glicólise, ela pode ser utilizada tanto para a síntese de glicose. Aqui nós estamos falando da gliconeogênese, né? Então, a partir do glicerol, tem-se a formação da dihidroxiacetona fosfato e ela segue a formação de glicose pela gliconeogênese, ou ainda ela pode seguir pela glicólise, onde nós teremos a síntese do piruvato. Aqui, a síntese do piruvato. Então, ó, o glicerol nesse momento é o nosso precursor. Esse glicerol, ele sofre a ação da glicerolcinase. A glicerolcinase permite a formação do glicerol 3-fosfato. Pela ação da glicerol 3-fosfato desidrogenase, nós teremos a formação da dihidroxiacetona fosfato. E essa dihidroxiacetona fosfato, ela pode ser reconvertida a gliceraldeído 3-fosfato, que pode voltar a 1,3-bifosfoglicerato, seguindo para 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfenolpiruvato. Ela pode seguir até fosfenolpiruvato. Por quê? Porque essas duas reações aqui são reações irreversíveis. Tá ok? São reações irreversíveis. Agora notem o seguinte, que nós temos a seguinte condição. Esse fosfenolpiruvato, lá na glicólise, ele pode ser convertido a piruvato pela ação da piruvato-cinase. Então, a partir do glicerol, a gente consegue chegar até o piruvato. Agora, o outro detalhe. Nesse momento, nós estamos falando da gliconeogênese. E nós estamos aqui destacando a ação, a função do glicerol, obtido a partir de triacilgliceróis, ou de moléculas de ácidos graxos. E esse glicerol que é liberado, ele permitirá a síntese da dihidroxiacetona fosfato, que levará à formação de glicose pela gliconeogênese. Olha só a integração dessas vias. Então, nós temos essa contribuição significativa do glicerol. Então, eu quero nesse momento aqui com vocês fazer um review. Vamos relembrar quais são os precursores da gliconeogênese. Nós falamos do piruvato, que pode ser utilizado para a síntese de glicose. Falamos do lactato, que também pode ser utilizado. Falamos de aminoácidos. Esses aminoácidos eles podem ser glicogênicos ou cetogênicos, que também contribuirão para a síntese de glicose. E agora nós falamos a respeito do glicerol, a contribuição do glicerol e como ele é incorporado à via para que ocorra a síntese de glicose. Então, são essas 4 possibilidades que a gliconeogênese utiliza como condições para a síntese de glicose a partir de precursores
diferentes de carboidratos, diferentes de açúcares, tá bom? Então, pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês nessa aula, os que ficaram até aqui, e estamos juntos e seguiremos firmes até as próximas aulas. E qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato. Nós teremos uma próxima aula que já está agendada para o dia 22, que será a próxima quinta-feira. E nessa aula nós teremos a oportunidade de sanar todas as dúvidas referentes aos conteúdos que nós estudamos até aqui. Então, não deixem de participar, não deixem de levar as suas dúvidas e vamos seguir firmes e fortes construindo conhecimento na área de bioquímica. Tamo junto, porque é só o começo. Forte abraço a todos!